Bom, pessoal, a gente dando continuidade ao tema de reforço estrutural, no início eu falei um pouquinho da fibra de carbono e agora eu vou adentrar, né? A fibra de carbono, as vantagens dela em relação aos outros reforços, a questão do espaço, em local que tem pouco espaço precisa ser reforçado, a chapa de aço, o aumento de seção, ele faz com que o elemento estrutural fisicamente fique maior, né? E a fibra de carbono não faz que isso aconteça, né? Ela é muito fina, como vocês podem ver aqui, né? Colada com epóxi, tá? A cola junto com a fibra de carbono é que fazem o reforço. A fibra de carbono em si, ela tem uma resistência à tração muito alta, 3.800. Contudo, na hora do cálculo estrutural, o que tem que ser feito é o reforço da fibra com a cola, porque em ensaios já executados, onde estoura, né, onde arrebenta, o ponto mais frágil é na aderência da cola com o substrato. Então, normalmente, a gente tem que fazer ensaio no substrato de resistência, né, de arrancamento. O GMAE faz esse ensaio quando a gente vai aplicar a fibra de carbono. E depois do ensaio substrato, limpa, né, lava, tira a poeira, deixa seco, tem que ser aplicado seco por causa da cola epóxi, e faz o reforço. A gente tem aqui, no caso, 3 tipos, que são os mais comuns de reforço com fibra de carbono, que é a manta de fibra de carbono, né, um tecido de fibra, e aí existe a opção de deixar ela dessa forma aqui, né, exposta, e tem a opção de deixar aspergir uma areia em cima para depois vir com um cobrimento, argamassa polimérica, concreto, enfim, para protegê-la, porque a cola epóxi ela tem resistência a altas temperaturas, pouca resistência a altas temperaturas, né? Ela resiste até 80 graus, a grande maioria do mercado. Então, alguns projetos definem que tem que proteger depois. Essa é a lâmina, né? É a mesma função da manta, só que com uma aplicação até mais rápida e fácil do que a manta. Apesar da manta ter melhor maleabilidade para quinas, para elementos redondos, esse tipo de coisa, em elementos retos, a manta ela te dá um pouco maior, uma maior velocidade na aplicação e facilidade também, tá? E aqui a fibra de carbono embutida, que é uma solução bem refinada, porque ela faz com que não precise de cobrimento com argamassa polimérica, ela já está embutida no elemento estrutural. Então, já faz essa proteção natural que a argamassa polimérica faria no caso de colar na face da estrutura. Tá? Então, usualmente, são utilizados esses 3 tipos de aplicação da fibra de carbono. Tá? Já existem estudos ainda pouco utilizados no Brasil para a fibra de carbono substituir a malha de aço na estrutura, né? A bitola de fibra de carbono, né? a barra de fibra de carbono, que é uma solução que eu acho que vai caminhar, a fibra de carbono está sendo viabilizada cada vez mais e vai caminhar para o mercado nacional também. Tá? Nós vamos fazer um teste agora, né? A gente pegou 2 elementos estruturais, né, 2 placas de concreto, mesma dimensão, ela tem 1,5 m de comprimento, 0,25 m de largura e uma espessura de 3 centímetros. Tá? Tem um fiozinho de armação que a gente verificou, que a gente comprou essa peça, né, de um fornecedor de pré-moldados, tá? Mas a gente já fez alguns testes aqui, ela vai quebrar do mesmo jeito, e aí a gente vai pegar esse mesmo elemento com fibra de carbono também, e a gente vai aplicar a carga, né? No caso aqui a carga vai ser pessoa, escolhida aleatoriamente pelo peso, e aí vamos para a demonstração. Eu vou escolher primeiro aleatoriamente o Genésio, que é uma pessoa pequena, baixa, quase não pesa, para subir no elemento estrutural. Nunca mais. Genésio. Então, pessoal, Felipe, você pode me ajudar? Só para mostrar, é o mesmo elemento, só que não há fibra de carbono na parte de baixo. Tá? O Genésio ele vai subir em cima para criar
esforço solicitante de tração embaixo, tá? Criar esforço solicitante de tração no meio. Então, vocês vão notar que a placa ela vai quebrar no meio, porque é uma placa com praticamente zero de armação, então só concreto resiste mais à compressão. Então, vai tracionar embaixo e vai quebrar, né? E depois a gente fazer o mesmo teste com a fibra de carbono para ver qual que é o resultado, tá bom? Então, tá bom. Dizer que vai provar que é leve, né? Pode subir. Pode pesar, mas não pode dar um pulinho, Genésio. Agora eu vou... ó, tá vendo? Então, quebrou. Se o Genésio quiser falar o peso dele, fica à vontade para ver com quantos quilos quebrou. 110 quilos. Então, assim, aconteceu o que estava previsto, que é normal, né? Ela tracionou no meio, né? E aí ela quebrou embaixo. Agora a gente vai fazer o mesmo teste com a manta de fibra de carbono colada, né? Caju. Acabou. O Genésio costuma trazer uns requeijão bom aqui. Já era. Agora, deixa eu só mostrar, Felipe, rapidinho aqui. Então, a gente fez a aplicação da fibra de carbono aqui com cola epóxi. A gente lixou o substrato, lavou. A gente listou isso, deixa o Edmar ver também. Isso aí. Pode mostrar para todo mundo, Felipe? Depois eu explico, por gentileza. A gente lixou o substrato, lavou, secou, né? E aí colou a fibra de carbono com a cola epóxi. Você passa uma cola de regularização do substrato antes, cola a fibra de carbono e uma cola de saturação depois. Então, você satura, embebeda o tecido com cola epóxi também. Tá? Então, vamos colocar aqui, Felipe. Agora é a... Agora é a hora de ver se eu trabalhei bem, né? Vamos embora. Pode subir. Pode subir, sem medo, pode subir. Pode pular. Pode pular, sem medo. Quer pular mais? Não. Então, não, deixa eu escolher uma outra pessoa aleatoriamente. Cadê o João Vitor? Cadê o João? João tá aí, não? Heraldo. Pode vir, Heraldo. Pode ir, Heraldo. Nesses tempos de hoje aí, não sai de lá tão cedo. Pode subir, Heraldo. Sem medo, pode subir. Quer dar um pulinho, vocês dois juntos aí, abraçados? Pode ir. Cabe mais um aí? Eu acho que eu vou pedir mais um, hein? Cabe mais um? Cabe mais um no canto aí? Vamos mais um? Edmar. Vê que você está de óculos escuros, abraça esses aqui, senhor. O Gustavo falou que eu coloquei comer mais aço nesse aqui, de sacanagem, não foi não. Eu vou virar essa. Ó, quanto tem de peso aí? Quantos arroba tem aí? Dá pra calcular na arroba, hein? Dá pra calcular na arroba. Mas aqui no mínimo 3 vezes, né? No mínimo 3 vezes. Mas assim, o Gustavo falou que eu roubei, que aqui tem mais armadura. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar ela do outro lado e vamos ver se vai quebrar, tá? Porque para mostrar que a gente não rouba. Então, olha, igual eu já falei, o elemento estrutural ele resiste à tração. Então, enquanto a fibra estava virada para o lado de baixo, ela ajudava nessa resistência à tração. Enquanto a placa estava virada para o lado de baixo, ela ajudava nessa resistência à tração. A tendência agora é ela quebrar igual a outra. Então, assim, o normal, para mostrar que eu não estou roubando, igual o Gustavo está falando. Então, assim, eu acho... vamos de novo? Não, tem que ser Genésio de novo. Para comparar, comparar a banana com banana, né, Heraldo? Sobe de novo, Genésio. Pode subir. Mas sobe então, ué. Sobe. Aí. Então, assim... boa. Mas então, assim, para mostrar a capacidade da fibra de carbono, tá?
ela isolada resiste até 7 vezes mais que o aço. É um reforço estrutural com bastante agilidade, rapidez, tem a questão do espaço, e também é um reforço estrutural que está cada vez mais viável financeiramente falando em relação aos outros. Tá bom? É isso a prática, pessoal. Agradeço. Oi? Perguntas, questionamentos, alguma coisa em relação à fibra? Boa tarde. Pode ser. Boa. Vamos fazer isso? Só um minutinho. Vamos retornar para vocês verem a capacidade da fibra. Mesmo com a placa quebrada, muito provavelmente ela vai suportar novamente o peso do Genésio. Sobe aí, Genésio. Sobe aí, Genésio. Sobe aí 110 quilos. Aí. Tá vendo? Sobe aí. A língua é... Tá vendo? Olha só. O mais impressionante é o Heraldo subir e não quebrar. Olha só. Olha a mágica acontecendo. Mas é para mostrar mais uma vez que a fibra de carbono tem grande capacidade resistente à tração. Tá? Eu tenho 2 perguntas. A primeira é o seguinte. Se não me engano, no começo da palestra foi citado que com alguma frequência vocês fazem trabalhos de recuperação e reforço de estrutura quando pós-incêndio, né, alguma coisa desse tipo. A pergunta que eu te faço é, qual que é o comportamento do reforço de fibra de carbono numa situação de incêndio? Vocês têm algum estudo ou relato sobre isso? Depois que incendiou com a fibra de carbono instalada, depois incendeia? Isso. Assim, a tendência é ela colapsar também, porque, igual eu falei, a cola epóxi, a não ser que tenha uma proteção grande, né? E aí é por isso que a gente deixa nesse estado aqui para depois fazer uma proteção com argamassa polimérica. A cola epóxi ela resiste até 80 graus. Então, a tendência é que colapse junto, tá? Okay. Segunda pergunta. É muito comum que se faça reforços de estrutura para, não no exemplo do que a gente fez aqui, um rompimento, mas para controlar a deformação. Muitas vezes, numa mudança de utilização da estrutura, a gente tem um problema de deformação excessiva, onde a gente tem Flecha, né? Flecha, exato, onde a gente tem essa necessidade de controle. Uhum. Qual que é o comportamento da fibra em relação à elasticidade do material nesse tipo de situação? A fibra de carbono ela tende a diminuir essa flecha. Eu trouxe uma colinha aqui, que eu sabia que vinha essa coisa de essa pergunta de modo de elasticidade, que é o valor que ela suporta, tá? Ela tem um modo de elasticidade de 1,67, tá? De acordo com a maioria dos fabricantes. Então, ela tem uma capacidade de suporte alta também, em relação ao aço, por exemplo. A tendência é que diminua essa flecha e que controle essa... Principalmente se você tirar a carga. Porque na hora que você vai fazer o reforço, você tem 2 alternativas. Fazer o reforço com a carga já instalada ou você retirar a carga, porque a flecha voltaria, você aplica a fibra e aí depois você volta a carga. Se você aplicar a fibra com a carga máxima, a fibra não vai pegar a carga, só se você aumentar mais a carga e deformar mais. Então, você tem que, normalmente, o que é feito é que a gente retira a carga, aplica a fibra e depois volta a carga, e aí você vai ter uma redução da flecha, um aumento da resistência. Lá fora, já tem algumas tecnologias de protender a fibra. Aí sim você poderia fazer com a aplicação com a carga completa. Então, você aplica a fibra, traciona, cola, e depois solta a tração, e aí você ia ter uma reação da laje contra a fibra, transferindo carga para a fibra. Então é isso. E a questão do fogo é isso, né? Assim, a gente já sabendo que é um material que tem uma deficiência quanto a temperaturas altas, a gente tem que pensar muito aonde utilizar. Então, uma alternativa é aplicar ela internamente, né? Por slot, né, que o concreto está protegendo a própria colagem da fibra,
e a outra alternativa é você fazer revestimentos, né, que são próprios para poder retardar a chegada da temperatura na fibra. Ô, Gustavo, na segunda-feira você tinha falado sobre o caso que vocês fizeram a recomposição daquela peça de fundação da ponte, que perdeu a seção da armadura. Você poderia usar uma solução dessa aí naquele caso? E como é que esse material se comporta em áreas de agressividade alta? Poderia sim. A gente até pensou, tinha um bloco lá que estava mais danificado, era uma alternativa que a gente tinha pensado. Na questão da agressividade, assim, a fibra ela não vai sofrer com a agressividade. O que pode acontecer se tiver um aço dentro do concreto que tiver já início de processo de oxidação e ele oxidar, ele vai expandir e vai empurrar o concreto e vai empurrar a fibra junto. Então, a gente tem que ter certeza, né, da qualidade do concreto que a gente está aplicando, da superfície de concreto que a gente está aplicando. E aí, pensando naquela situação, eu usaria ou barra de fibra ou slot daquele jeito ali. Seria dentro da estrutura de concreto. Mas era uma alternativa. É que, como é mais caro, né, do que se substituir por um aço comum, tem que ter algum motivo para você usar ela que o aço não daria. Então, por exemplo, você não pode aumentar a seção, ou é tanto ferro que já tem lá, tanta barra colada uma na outra, que você não tem posição mais para aço. Aí justificaria colocar uma fibra. Ou você não pode aumentar nada a espessura da estrutura, aí também justifica a fibra. Então, pensar um pouco nesse sentido de custo-benefício também. Um exemplo bom foi um hotel que a gente fez, que a laje era protendida, então tinha várias proteções, e você não podia colocar mais aço na estrutura, colou fibra de carvão na face para abrir shafts. Entendeu? Eu queria saber se a fibra, se tem mais de uma espessura de fibra, ou se é possível fazer a sobreposição, né? Colar mais de... Sim, vai variar de projeto para projeto, né? A partir da definição do projeto, primeiro que você tem fibras, hoje em dia, de 300 gramas ou 600 gramas por metro quadrado, né? E nas duas direções também tem esse tipo de nuance, e também você pode colar em mais de uma camada, né? Se por projeto for definido que você precisa de 2, 3 camadas, não há problema algum para aumentar a resistência do reforço. Tá? A primeira camada, cada camada que você adiciona, você perde 30% da resistência da fibra em função de você estar acrescentando mais uma camada, né? Você está afastando do centro da peça e você está colando fibra sobre fibra. Então, você tem que descontar essa perda. 30%? A quarta manta para frente já não tem efetividade nenhuma. Se pegar uma tesoura, você pode cortar. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Está aqui do lado. Se você usar uma tesoura, você pode cortar a fibra, né? Essa aqui é a manta. Então, é um negócio assim, absurdo. O poder de resistência à tração pelo tamanho físico dela, né? É uma tecnologia muito avançada e que está sendo cada vez mais usada. Pela velocidade, tem um estilo de obra muito limpa, né? Muito clean. Você vai, chega, limpa o substrato e cola. Sem grande... você não precisa de equipamento robusto, e você tem muita velocidade na aplicação. Inclusive, complementando aqui, a gente utilizou numa obra para reforço de pilares. Então, a gente tem um caso, foram 2 casos, se não me engano, os pilares estavam com problema de deteriorização, e a gente aumentou a capacidade resistente deles, envelopando os pilares. Então, a gente faz todo o envelopamento, isso é calculado por uma norma americana, a espessura, o ganho de resistência em função dessas camadas, é um leque de opção enorme. Apesar dela trabalhar a tração, né, você consegue combater
a compressão na tração. Então, você coloca abraçando o pilar, principalmente pilar circulares ou quadrados, né? Quanto mais retangular e comprido, mais difícil você fazer. Mas você consegue confinar e aí você tem um ganho de resistência significativo. Axial, né? Beleza? Então, vamos agradecer a presença de todos, tá? Todo mundo que tirou um tempo aqui para estar aqui a tarde toda, mais uma vez agradecendo. E fica convite para amanhã a gente tem a injeção, né? O tema de injeção em solo. E sexta-feira a pressão coragem, que é um sistema que você já usa bastante, um sistema de fundações muito rápido na Gília também, que para pequenos espaços, é uma estaca muito pequena, né, em relação aos outros tipos de estaca. Então fica o convite. E obrigado a todos. Tá?